crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Dinaldo Cavalcante, que é cardiologista e vai falar conosco sobre o infarto agudo do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco. Tudo bem, Dinaldo? Tudo tranquilo. Explique para nós aqui o que é infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio é quando se tem subitamente uma obstrução, um bloqueio do sangue passando através de uma artéria chamada coronária. O que são as artérias coronárias? São vasos sanguíneos que levam sangue e, por consequência, oxigênio e nutriente para o músculo cardíaco. Então, quando esse vaso subitamente ele é obstruído, é óbvio, há uma deficiência, uma falta de sangue e nutrientes para o músculo cardíaco e este músculo pode vir a morrer, havendo vários graus de prejuízo, dependendo da quantidade de músculo que morra ou até a morte do próprio ser humano. Que é uma falência cardíaca. Exatamente. O músculo cardíaco deixa de exercer, pode deixar de exercer a sua função principal, que é o bombeamento do sangue. Existe algum sintoma que pode significar o infarto do miocárdio, tanto precedendo como sendo após o infarto? O sintoma mais clássico de infarto agudo do miocárdio é dor no tórax. Ora, nós temos que entender que quando nós falamos, nós médicos, nos referimos a dor no tórax, não obrigatoriamente seja no peito. Ela pode ser desde a parte superior do abdômen até a mandíbula. Então, sensu lato, o sintoma clássico de infarto agudo do miocárdio é dor no tórax. Pode e deve, às vezes, o médico ou o profissional que atende esclarecer a população que, vez por outras, outros sintomas ditos não típicos podem também sugerir infarto agudo do miocárdio. Quais são os fatores assim que aumentam o risco de infarto? E é verdade que o estresse e o tabagismo colaboram também para esse mal? Sim. Classicamente, nós temos fatores modificáveis e não modificáveis para o infarto agudo do miocárdio. O que vem a ser isso? Existem coisas que nós seres humanos temos que são fatores de risco para ter infarto e nós não podemos modificar. Quais são os mais comumente conhecidos? A idade, o envelhecimento, ele carrega consigo um risco maior de infarto. O aspecto genético, pessoas que têm história de infarto na família são mais predispostas e o fato de ser do gênero masculino. Via de regra, o homem ele tem uma maior chance de infarto do que a mulher. E existem outros fatores que podem ser modificáveis e muitas vezes devem ser alvos de trabalho dos médicos, da população e da sociedade. Classicamente, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, alterações do colesterol e triglicerídeos, o estresse, o tabagismo, o sedentarismo, ou não seja, a prática da atividade física, são os mais importantes hoje em dia. Quais são os critérios que determinam o diagnóstico do infarto? Nós estamos baseados, basicamente, no sintoma, como eu já disse, o principal é a dor no peito, embora não seja o único, alterações do eletrocardiograma, que sugerem infarto agudo do miocárdio, e alterações de exames de sangue. Notadamente, nós podemos realizar alguns exames que avaliam a quantidade de enzimas cardíacas. Estas, quando o músculo cardíaco morre, decorrente do infarto, são liberadas e podem ser detectadas no sangue periférico. Então, nós utilizamos a clínica do paciente, o eletrocardiograma e a dosagem de enzimas cardíacas. O jogador de futebol, às vezes, vai ter uma lesão muscular e existem exames que você pode prevenir. O cara jogou muitas partidas, aí faz um teste para saber se aquele músculo está, vamos dizer assim, sujeito a ter uma distensão. Existe algum exame que você possa fazer também num paciente que possa determinar essa predisposição a ter um infarto? Pergunta bastante interessante e necessita-se que nós expliquemos um detalhe muito importante. Existe uma série de exames na cardiologia moderna que podem identificar qual que é o paciente ou qual é a pessoa que tem um maior risco de ter um infarto agudo do miocárdio. Vale destacar o teste de esteira, o chamado teste ergométrico,
A cintilografia do miocárdio, que é com medicina nuclear, injeta-se uma substância no sangue durante o esforço físico e o repouso, e você pode ter uma ideia de quais são os pacientes que estão em risco. Faz-se um ecocardiograma, administrando-se uma substância que imita uma atividade física, acelera o coração, pode subir a pressão, e com isso, durante o ecocardiograma, você pode identificar pessoas que têm um risco de ter infarto. Esses são os mais utilizados. Ora, mas nós temos que entender que qualquer desses 3 exames ou de outros que existem, como a tomografia e ressonância normal, ela não significa que a pessoa está 100% isento de ter um risco de infarto agudo do miocárdio. Por quê? A maioria das obstruções que levam ao infarto agudo do miocárdio, numa situação fora da emergência, ela não provoca uma obstrução maior que 70% numa artéria do coração. Estes exames, que são chamados exames detectores de isquemia, eles só identificam, na maioria das vezes, obstruções maiores que 70%. Então veja, se esses exames eles dão alterado, as pessoas elas podem ser classificadas como um risco mais elevado de infarto. Entretanto, o exame normal não significa que a pessoa esteja isenta de ter um infarto. O tal do check-up, a pessoa fez um check-up, foi tudo normal, não deu nada, não significa que ela esteja 100% isenta de ter um infarto. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que fizeram um check-up, 2, 3, 4, 5 meses depois apresentam um infarto e questionam ao seu médico: olha, doutor, por que se todos os exames deram normais? Porque o check-up ele mede o risco, mas quando ele dá negativo, ele não zera a chance de ter um infarto. A chance continua. Continua, dependendo de algumas características que nós podemos discutir adiante. O paciente que já teve um infarto, ele fica com muito trauma com isso. Por exemplo, o paciente que tem uma trombose venosa profunda, que é mais ou menos a mesma coisa, faz um trombo e obstrui, certo? É um paciente que ele tem que tomar medicamento o resto da vida, anticoagulante. Então, o paciente do infarto, é necessário também que ele faça isso? Sim. Eu costumo dizer que a doença que mais causa infarto agudo do miocárdio, que nós médicos chamamos de aterosclerose coronária, que é o nome técnico para placas de gordura ou obstruções dos vasos, ela é uma doença incurável. Uma pessoa que tem um infarto por aterosclerose, ela tem uma doença que não tem cura. O que nós fazemos é medicá-la e modificar o estilo de vida, e nós trocamos, assim podemos falar, uma dívida de altos juros por uma dívida de baixos juros. Mas o pagamento um dia haverá. Vai ter. E o pagamento muitas vezes é um fim não satisfatório. Mas a gente pode, com remédio e mudança de hábito de vida, controlar isso para que os anos passem, a pessoa viva melhor e mais tempo. Agora, ter um infarto agudo do miocárdio, principalmente no Brasil, no Nordeste do Brasil, com a formação cultural que nós temos, muitas vezes carimba a pessoa se sente questionado, muitas vezes a pessoa se sente a sua vida em risco, sente eu sou um cardíaco agora, e isso provoca alterações muitas vezes profundas no âmbito interno da família, quanto na sociedade em que ela está. Exatamente. Não é incomum pessoas terem alguns problemas psicológicos relacionados à ocorrência de um infarto. Além do que, quem teve um infarto vai ter que tomar remédio para o resto da vida, vai ter que ter hábitos diferentes da população geral sensu lato e tem um risco maior do que pessoas que nunca tiveram um infarto. Divaldo, quem quiser lhe encontrar, o que é que vai fazer? Vai lhe procurar em consultório? Qual é o seu consultório, qual é o seu endereço? Nós aqui em Pernambuco somos professor de medicina na Universidade Federal de Pernambuco, de mestrado e de doutorado. Nós estamos trabalhando no Hospital Português, no 3416-1176, e nós estamos trabalhando no Hospital Ilha do Leite, no 3198-4575. E o nosso e-mail para contato é dinaldo@cardiol.br. Nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação e você em casa não sai daí. Logo mais estaremos de volta com mais Medicina Estética para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar.
Você veio aqui e você está querendo fazer o quê? Eu tô querendo fazer o nariz. Porque eu acho meu nariz um pouco muito... Eu acho muito aberto aqui. Eu queria dar só uma fechadinha e eu acho que é necessário dar um ponto para só subir um pouquinho, uma coisa bem sutil. Até porque eu não posso mexer muito. Eu trabalho como DJ, como modelo. Eu comecei a modelar agora fazem 2 meses. Fechei um contrato com a Mônica Monteiro. E eu comecei a modelar como modelo andrógeno, que é justamente não ter... Tipo, quando eu vou fazer editorial de foto e desfilar, não ter visualmente um sexo estabelecido. Nem você olhar e dizer que é homem, nem olhar e dizer que é mulher. Ou você poder fazer as duas coisas sem que quem esteja olhando, tipo, saiba identificar aquilo assim tão rápido. Exato. É interessante essa sua profissão. Tipo, tá super em alta, principalmente lá fora. No Brasil tá começando, até sair umas reportagens assim, na Folha de São Paulo e no MSN. Foi daí que eu comecei porque quando eu colocava foto como DJ, quando saiu uma matéria minha na Folha de São Paulo, uma foto como DJ, vieram algumas agências de modelos lá de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, conversar comigo me propondo para eu me tornar um novo modelo andrógeno, que no Brasil não tem ninguém por enquanto. E aí eu topei. Tem alguém no mundo já conhecido com isso? Tem. Quem é o mais famoso? O Seville, o Andrei Pejic. Ele tá super bombando, assim. Tá em alta. Tá em alta. E você quer que tenha um rosto que tenha tanta aparência tipo, feminina como masculina? Um rosto, tipo, neutro, assim, limpo, como se fosse um papel em branco que eu pudesse desenhar qualquer coisa e ficasse muito bem, entendeu? Certo. E eu acho que o meu nariz atualmente marca muito, assim. Arthur, vamos dar uma examinada no seu nariz para ver a parte funcional e fazer ali no espelho você me mostrar mais ou menos o que você não gosta e eu lhe dizer o que é que eu vou poder fazer no sentido de sua pretensão ser atendida. Vamos. Arthur, vamos dar uma olhada no seu nariz agora para ver a parte funcional, como é que está. Rapidamente. Você respira bem? Sim, respira. Bem, a mucosa está bem coradazinha, não tem nenhum desvio de septo aparente na parte alta não, entendeu? O que a gente vai fazer basicamente é fechar essa asa, que ela é muito aberta, certo? Levantar a ponta, suavizar um pouco mais. E aqui, nessa área do malar, fazer um Pomex através de infiltração com polimetilmetacrilato. Isso vai dar essa angulação que a gente precisa mais no seu rosto. Arthur já aprontou os exames? Já tá aqui. Vamos dar uma olhada neles. Todos os exames, Arthur, estão normais, tudo certinho. A gente já pode pensar em marcar a sua cirurgia. Agora você me deixou curioso, na primeira consulta, você estava falando sobre a sua profissão, né, que é uma profissão que está em alta. Você fazer desfiles, tanto como homem, como mulher. Isso não tira o emprego de uma outra pessoa, não, porque você vai fazer a dupla função, né? Vai desempregar uma modelo ou um modelo, né? Mas aí a questão é exatamente essa, é ter uma pessoa que consiga fazer os dois lados e todo mundo saber que é aquela pessoa, entendeu? Não é um modelo masculino, nem é só um modelo feminino. É um modelo que pode fazer os dois lados, entendeu? Usar por roupa feminina para desfilar e num desfile feminino e usar a roupa masculina para desfilar num desfile masculino e fazer editorial e campanha. Bastante interessante. Vamos ajudar você certamente a desempenhar esse papel melhor do que você está fazendo, pode ter certeza. Vamos. Viu? Estou confiando nisso. Então vamos marcar a sua cirurgia, vai ser lá essa semana. Vou ligar, mandar a secretária ver no hospital qual é o dia que tem a vaga e vai lhe dizer para a gente estar lá lhe operando, ok? Você deve chegar lá
com um jejum de 6 horas, vai tomar uma anestesia geral, entendeu? Mas provavelmente vai ter alta no mesmo dia. É uma cirurgia que vai ter uma espécie de um gesso, um plástico, chama aquaplastia, vai ficar no seu nariz durante uma semana, entendeu? E essas áreas do malar vão ficar com um pouco de edema. Esse edema vai perdurar aí uns 15 dias, mas vai ser notado mais só nos 3 ou 4 primeiros dias. Entendi. Depois vai ficar praticamente imperceptível. Só as pessoas que vão saber que você fez que vão notar isso. E em questão de pontos, assim, eu tiro com quanto tempo? Uma semana? Com uma semana. Vai ter alguns pontos que eu vou ter que fazer na asa do seu nariz, que eu vou ter que rodar ela para dentro e vou ressecar um pouco, ela é muito grande, senão vai ficar o nariz com a narina muito aberta. Isso o levantamento da ponta vai facilitar a entrada do ar na respiração. Mas, ao contrário, o fechamento da asa vai diminuir também. Então, no fim, quando equilibrar, vamos dizer assim, o volume de ar que você vai respirar, vai ser mais ou menos a mesma coisa que agora, certo? Fecha um pouco a narina, mas em compensação levanta a ponta. Isso faz com que haja um fluxo de oxigênio maior. Entendi. Acaba equilibrando uma coisa equilibra uma coisa com a outra, não tenha dúvida.
Arthur, tudo bem? Vamos ver lá, hoje está com quantos dias? Hoje, uma semana. Vamos sentar aí um pouquinho. E aí, como é que foi essa semana de operação? Incomodou muito? Foi tranquilo. Na verdade, muita gente me pergunta se eu senti dor. Dor eu não senti nenhuma, só no primeiro dia, quando eu saí da cirurgia e tal. Aí eu senti dor ainda, mas eu tomei o remédio. Mas aí desde o segundo dia que eu parei de tomar o remédio para dor, que a gente toma se sentir, já não estava mais sentindo, é mais incômodo, assim, de respirar, de sorrir, de comer. Você vê que praticamente não ficou roxo, não ficou nada. Não ficou. A gente faz um tipo de fratura que é externa e o sangramento todo acontece na hora. Né? Às vezes a pessoa fica praticamente nada. Você vê que está perfeito. Muita gente ficou surpresa, que achou que ia ficar roxo. Faz é a respiração, porque fica entupido, teve essa sutura de asa e o lábio que ainda está inchado, o seu lábio ainda está bastante inchado. Você ainda leva mais uns 15 ou 20 dias. Seu riso, quando você ri, ainda fica um pouco preso sem mostrar os dentes direito. Por conta desse edema aqui. Certo? Vamos agora tirar os pontinhos e tirar o gesso do nariz. Viu? Vamos lá. A gente vai tirar isso aqui, prende um pouquinho, você vai sentir, mas logo ele vai soltando, entendeu? Paciênciazinha lá. Que o esparadrapo ele cola muito. Saiu a aquaplasta. E aí, Arthur, o que achou? Eu adorei, gostei. Eu estou me olhando aqui no espelho. Ficou exatamente como eu queria, porque foi uma coisa bem sutil, assim, não ficou aquele nariz super arrebitado, mas deu o ponto que precisava para ficar arrebitado, deu a fechadinha que eu estava imaginando, foi exatamente como eu imaginei. Aí você vê, ficou, não tem equimose, não tem nada, nem um pouquinho. Ficou, fiquei surpreso que não ficou roxo, Normalmente não fica. Tá bom, Arthur. Ok? Obrigado, doutor. Por nada. Crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. A cirurgia de dermolipectomia abdominal foi inicialmente preconizada para tratamento de hérnias. O paciente tinha alguma hérnia incisional, alguma coisa, e a pele fazia aquela distensão e era preciso que se tirasse esse excesso de pele e de gordura. E depois se passou a usar também com fins estéticos. Então, as pacientes grandes múltiplas quer dizer, mulheres que têm muitos filhos, tinham aquela dilatação da musculatura abdominal que ficava afastada e com o tempo aquilo ali ia fazendo como se fossem verdadeiras eventrações, um abdômen avental, fazer assaduras na região do púbis e se começou a fazer a cirurgia, geralmente a cirurgia era feita em âncora, feita uma incisão assim que a gente chama flor de lis e embaixo terminava a cirurgia fazendo como um T deitado. E à medida que a cirurgia foi evoluindo, se passou a diminuir o tamanho das cicatrizes, se passou a usar cicatrizes menores, o uso de lipoaspiração nas partes laterais, um descolamento menor e principalmente o trabalho da musculatura, no sentido de fazer com que essa musculatura que foi deformada com a gestação, na maioria das vezes, a mulher quando vai ter menino, o que acontece? A barriga vai crescendo lentamente e aquilo ali vai distendendo a musculatura do reto abdominal, que ela é unida aqui na frente, na linha do umbigo, ela vai afastando e depois vamos dizer assim, que a paciente tem o menino que pare, ela não volta mais ao normal e é preciso que se faça um descolamento e por baixo
se reaproxime toda essa musculatura, para dar uma nova tonicidade. É uma cirurgia que deve ser feita, vamos dizer assim, depois que a mulher tiver todo o seu planejamento familiar completado. Porque se tiver uma outra gestação, provavelmente isso vai voltar ao lugar anterior. Então a dermolipectomia é uma cirurgia onde a gente tira o excesso de pele e reposiciona a musculatura do abdômen. É indicado em qualquer mulher que depois da gestação deseja ter o abdômen de volta. Essas cicatrizes hoje são pequenas e se usa muito lipoaspiração para tirar os excessos das gorduras laterais e também, às vezes, na gordura da região supraumbilical. A cirurgia de abdômen, Márcia, por ser uma cirurgia que requer um descolamento grande e tem uma incisão grande também, e a gente precisa fazer uma tração, ela necessita que essa cicatriz tenha um repouso grande. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre a cicatriz da cesariana e a cicatriz da plástica de abdômen. Na cesariana, o menino sai, então fica aquela pele sobrando e não vai ter nenhuma tensão. Já na plástica de barriga, não, a gente vai tracionar para que essa barriga ela fique bem batida, fique esguia. Então, é necessário um repouso, por exemplo, para dirigir, para fazer ginástica na faixa de uns 60 a 90 dias, a depender do caso de cada pessoa. Então, é uma cirurgia que requer um repouso grande. Talvez dentro da cirurgia plástica seja a cirurgia que requer um repouso maior. Janaína, eu diria que não só após, para manter, mas também antes de fazer a cirurgia. Porque quanto mais magra você operar uma paciente, obviamente você vai ter um resultado melhor, porque vai ter menos tecido, vamos dizer assim, dermogorduroso, para que atrapalhe a sua modelagem desse novo abdômen. Então, é importante que você perca peso antes, para fazer um peso ideal, e que esse peso seja mantido. Porque se a paciente depois engorda, o que é que vai acontecer? A cicatriz, ela não tem elasticidade. Vai funcionar como se fosse um cinturão. Se você engorda 7, 8 quilos depois da cirurgia, você vai ficar com um verdadeiro cinturão no lugar da cicatriz, porque a gordura vai abaular em cima e abaixo da cicatriz. Francisco, a gente teria, no caso, duas chances. Uma, se o paciente relaxar no sentido de não fazer seus exercícios, de continuar uma alimentação inadequada, isso, obviamente, vai fazer com que esse abdômen abaule uma outra vez. Ou então, no caso da mulher não ter o seu planejamento familiar terminado e ela tem uma nova gestação. Então, certamente, vai voltar tudo outra vez. Porque geralmente a gravidez é que faz com que a barriga saia do lugar.